Você já abriu a fatura do cartão de crédito, olhou para o extrato e pensou: eu preciso cortar um gasto ou eu preciso economizar mais, mas por onde eu começo? Quando tudo parece prioridade, nada é prioridade. E é exatamente por isso que tanta gente trava. Não é só sobre ganhar mais, é sobre decidir melhor. Hoje eu vou te mostrar um método simples que muda totalmente esse jogo, o quadrante das decisões orçamentárias. Com ele, você corta o que não faz falta e mantém o que realmente importa sem culpa. Eu sou o Léo Planejador, consultor e educador financeiro, e há quase 15 anos eu ajudo famílias a organizarem o orçamento, investirem com propósito e viverem com mais tranquilidade. Neste vídeo você vai aprender a classificar seus gastos de um jeito visual e prático, aplicar o quadrante nas 10 maiores categorias do seu orçamento e no final você vai sair daqui com um checklist para usar sempre que o dinheiro apertar. E fica até o final porque eu vou te mostrar um estudo de caso real de como uma família economizou quase R$1.000 por mês sem abrir mão das prioridades. E se esse tema faz sentido para você, se inscreve aqui no canal agora e deixa o like e também compartilha com alguém que está precisando organizar as finanças. Isso ajuda demais esse conteúdo aqui a chegar a quem realmente precisa e me mostra também que faz sentido produzir mais vídeos como esse. Bora começar? Quando eu comecei a trabalhar como planejador financeiro, eu percebi que a maior dificuldade não era montar uma planilha ou escolher o investimento certo. A maior dificuldade era ajudar as pessoas a decidir o que realmente importa na vida financeira delas. Com o tempo, a vida vai ficando mais complexa. Primeiro é só aluguel e as contas básicas, depois vem carro, depois vem filho e aí vem escola dos filhos, vem plano de saúde, vem gasto com supermercado, lazer, viagens, seguros, assinaturas e de repente tudo parece essencial. E sabe o que acontece? Quanto mais categorias surgem, menos clareza a gente tem. O resultado é aquela sensação de que o dinheiro nunca é suficiente, de que estamos sempre correndo atrás. Mas eu quero que você entenda uma coisa, não é falta de disciplina, não é falta de inteligência, é simplesmente falta de método. E é exatamente isso que eu vou te entregar hoje. A vida financeira de qualquer pessoa começa de forma muito simples. No início, talvez seja só o aluguel, a conta de luz, a internet, mas à medida que a vida avança, novas responsabilidades chegam e com elas, novos gastos. Então, de repente, você já está lidando com várias camadas de despesas e você nem percebeu. Você está lidando com moradia, com aluguel, condomínio, luz, água, diarista, com transporte, combustível, IPVA, seguro, revisões, até multa de trânsito. Com família e também lazer, supermercado, restaurante, viagens, comemorações. Também tem os gastos individuais, roupas, acessórios, academia, plano de saúde, cursos e os hobbies também. E se você tem filhos, aí entram escola, atividades extras curriculares, brinquedos, babá, ou seja, cada fase da vida adiciona uma nova categoria no orçamento. E quanto mais categorias aparecem, mais complexa e pesada fica a gestão do dinheiro. E aqui mora um dos grandes dilemas. A renda nem sempre cresce no mesmo ritmo que as despesas. Então chega uma hora em que a conta simplesmente não fecha. E nessa hora vem a pergunta que atormenta muita gente. O que eu corto? Por onde eu começo? Só que essa decisão não é simples. Ela envolve razão, mas também envolve emoção. Porque a gente não está falando apenas de números, estamos falando de famílias, de rotinas e de bem-estar financeiro. E é exatamente essa mistura que trava as pessoas. E quando essa complexidade bate à porta, a dúvida é sempre a mesma. Por onde eu começo? Por onde eu começo a cortar? Só que nesse momento a maioria das pessoas trava, porque tudo parece prioridade. A escola do filho é prioridade, o carro é prioridade, o lazer em família é prioridade. Até aquela assinatura de streaming que quase não se usa, de repente também parece prioridade. E aí vem a grande verdade, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E é por isso que tanta gente empurra com a barriga, evita olhar o orçamento ou se sente sobrecarregado. Não é porque não sabe que precisa mudar, é porque não sabe como escolher o que vem primeiro. Essa sensação tem nome, paralisia financeira. Você até percebe que precisa tomar uma decisão, mas você não consegue. E essa indecisão custa caro, custa paz de espírito, custa clareza e no fim custa dinheiro. Mas existe uma saída, não tem nada a ver com cortar tudo ou viver de sacrifícios. A chave está em ter um método simples que mostra exatamente onde você pode mexer sem culpa e onde você deve manter firme porque aquilo é importante de fato para você. É justamente aí que entra a ferramenta que eu quero te mostrar, o quadrante das decisões orçamentárias. Antes de falar do quadrante, você precisa entender uma coisa simples, mas muito poderosa. Todo gasto tem uma característica específica. Ele pode ser compromissado ou pode ser eletivo. Vamos começar pelos compromissados. São aqueles gastos que você não consegue mudar de um dia para o outro. Eles exigem tempo, esforço ou até uma mudança grande na sua vida. Então, exemplo aqui, o aluguel ou o financiamento de onde você mora. Se você decidir se mudar amanhã, não é tão simples assim. Envolve contrato, mudança de endereço e custos extras que você vai ter. Um outro exemplo, a escola dos filhos. Você pode até cogitar trocar, mas isso também mexe com a sua rotina, adaptação, a logística familiar. Por isso, a gente chama esses gastos de compromissados. Agora, do outro lado, temos os eletivos. Esses são os gastos de escolha
direta. Se você decidir cortar hoje, amanhã eles já não existem mais. Então, exemplo, restaurante. Se quiser passar um mês sem ir, você consegue. Um outro exemplo, viagem. Você pode adiar e pronto, o gasto desaparece. Ou até mesmo as famosas assinaturas de streaming. Se você cancelar hoje, amanhã já não faz mais parte da sua vida financeira. Percebe a diferença? Os compromissados estão amarrados a compromissos maiores. E os eletivos são escolhas que você pode ligar e desligar como botão. E aqui vai uma reflexão rápida para você que está me assistindo, tá? Pensa agora em 3 gastos compromissados da sua vida. E depois eu quero que você pense em 3 gastos eletivos. Só esse exercício já ajuda a enxergar com mais clareza o que é obrigação e o que é opção. Mas ainda falta um ponto: entender o peso emocional de cada gasto. E é aí que entra a regra das pedras, as grandes e pequenas pedras. Agora que você entendeu se um gasto é compromissado ou eletivo, falta essa segunda lente, tá? Essa segunda parte. O quanto esse gasto é importante para você. E aqui que entra a metáfora das pedras. Imagina que você está caminhando por uma trilha ou uma praia e de repente aparece uma pedra enorme no caminho. Você não vai conseguir simplesmente pegar e tirar ela dali. Então o que você faz? Você dá a volta e você continua. Essa é a lógica das grandes pedras na sua vida financeira. São gastos que têm tanto peso e importância para você que, mesmo sendo eletivos, você não quer abrir mão. Pode ser a escola dos seus filhos, pode ser a viagem em família, que pode ser importante para você, pode ser aquele restaurante especial que traz momentos únicos. Agora, pense nas pequenas pedras. São aquelas que aparecem no caminho, você se abaixa, pega com a mão ou então joga fora. Na vida financeira, são os gastos que não fazem tanta diferença assim. Se saírem do seu orçamento, a sua vida continua praticamente igual. Então aqui entram assinaturas que você tem que você nem usa direito, as compras que você pode fazer por impulso na internet, as taxas e multas que poderiam ser evitadas. Percebe a diferença? Um gasto ele pode ser compromissado ou eletivo, mas ao mesmo tempo pode ser uma grande pedra ou uma pequena pedra. E é justamente quando combinamos essas duas visões que nasce a ferramenta principal desse vídeo, o quadrante das decisões orçamentárias. Agora sim a gente vai juntar tudo. Quando você cruza os dois critérios, compromissado e eletivo, e também grandes pedras e pequenas pedras, nasce o quadrante das decisões orçamentárias. E aí, antes de te mostrar esse quadrado, eu quero te mostrar essa tabela aqui que eu vou compartilhar com vocês. Nessa tabela, eu quero que vocês entendam essa numeração e cada tipo de gasto sendo compromissado, eletivo, grande ou pequena pedra. Então, no quadrante 1, a gente tem os gastos compromissados e grandes pedras. Aqui ficam os gastos importantes e de difícil mudança. Então, exemplo, aluguel, escola dos filhos, plano de saúde, são compromissos essenciais, é o quadrante que você mexe por último. No quadrante 2, nós temos os eletivos e grandes pedras. Eles são escolhas, mas que têm muito valor na sua vida. Então, por exemplo, viagem, algum restaurante especial, você até poderia cortar, mas só faz sentido se for extremamente necessário. O quadrante 3, compromissados e pequenas pedras. Aqui estão os gastos que não são tão importantes, mas que se mantêm no seu orçamento. Exemplo aqui, aquela mensalidade ou assinatura que você paga simplesmente por inércia. Esse é o quadrante para renegociar ou eliminar quando possível. O quadrante 4, a gente tem os eletivos e pequenas pedras. Esses são os mais fáceis de você cortar. São escolhas e não são tão importantes assim. Um exemplo pode ser um delivery desnecessário, compras por impulso, assinaturas que você mal lembra que tem. Então é por aqui que você deve começar. Agora preste atenção nessa ordem. Quando você precisar cortar ou reduzir despesas, comece pelo quadrante 4. Depois avance para o 3. Se ainda precisar, vá para o 2. E só em último caso, mexa no número 1. Percebe como isso muda a lógica? Você não precisa começar pelo aluguel, pela escola, por uma viagem que você tanto valoriza. O segredo é começar pelas pequenas pedras eletivas. É isso que dá clareza e alívio imediato no orçamento. E uma coisa muito importante, pode ser que você esteja em um momento de vida que você já tentou cortar o 4, o 3, o 2 e que chegou no 1. E tá tudo bem, isso pode acontecer. Só que se você não tentou ainda começar nenhum tipo de ajuste orçamentário, começa nessa regrinha até você chegar no número 1 e ver, não, realmente eu vou ter que cortar um gasto compromissado e que é importante para mim porque o meu orçamento pede. Mas faça isso depois que você seguir essa ordem, porque aí você vai fazer isso de uma forma muito mais estratégica e muito mais tranquila para sua consciência. Então agora que você já entendeu esse quadrante, a gente vai aplicar ele na prática. Então pega um papel e caneta, ou então se preferir, abre uma planilha no seu computador. O desafio é simples, eu quero que você liste as suas 10 maiores categorias de gastos que você tem hoje na sua vida financeira. Depois você vai classificar cada uma delas respondendo 2 perguntas. Esse gasto é compromissado ou eletivo? E a segunda pergunta, se é uma grande pedra ou uma pequena pedra na sua vida. Feito isso, posicione cada gasto no quadrante. Então para te ajudar, eu vou dar alguns exemplos. No aluguel, ele é compromissado, mas grande pedra. Ele vai no quadrante 1. O restaurante é eletivo, mas é uma grande pedra. Ele vai no quadrante 2. Uma assinatura de streaming é eletiva, uma pequena pedra, vai no quadrante 4. Academia é um compromissado, mas uma pequena pedra, quadrante 3. Agora é a sua vez. Então pausa esse vídeo por 2, 3 minutos, faz a sua lista e posiciona no quadrante. E se quiser compartilhar, comenta aqui embaixo qual foi o gasto que você já percebeu que está no quadrante 4 e pode cortar amanhã mesmo. Eu vou adorar ver os seus exemplos aqui. E agora eu quero te contar a história da Mariana. A Mariana é um caso real, mas o nome é fictício, todas as questões são fictícias. E a Mariana tem 38 anos, é casada e mãe de 2 crianças. A renda da família
família era estável, mas a sensação era de que o dinheiro sumia todo mês. E aí ela vivia com aquela angústia, tudo é prioridade, eu não sei o que cortar. Quando a gente aplicou o quadrante das decisões orçamentárias, ficou mais ou menos assim, vou mostrar aqui para vocês na tela. Então, como vocês podem ver aqui na tela, no quadrante número 1, compromissados e grandes pedras, a Mariana colocou aluguel, escola dos filhos, seguro do carro, que para ela é importante ter o veículo, ter o carro, supermercado. No quadrante número 2, ela colocou viagens e restaurantes, são coisas que ela preza pela qualidade de vida. No 3, ela colocou academia, não é que ela vai sair da academia, mas ela está com um plano caro que ela não precisa. Ela vai trocar por um plano mais simples e que ela realmente utiliza. E ela, no número 4, a gente tem os eletivos e pequenas pedras. Aí entrou streaming, entrou delivery, entrou compras por impulso na internet. Então, a Mariana começou cortando o 4 e o 3. E ela percebeu que ao cortar o 4 e o 3, já fazia com que aparecesse algum tipo de desafogo na vida financeira dela. Então, em poucas semanas, a Mariana já estava economizando quase R$1.000 por mês, sem abrir mão das grandes prioridades da família. Ela não precisou mexer no aluguel, nem tirar os filhos da escola, nem abrir mão de momentos importantes. Ela bastou começar pelos quadrantes 4 e 3. E eu nunca esqueço quando ela me disse: quando tudo parecia prioridade, eu me sentia perdida, mas ao enxergar os meus gastos no quadrante, ficou claro por onde eu tenho que começar. Foi como acender uma luz no fim do túnel. Isso foi o que ela me falou, esse é o poder do método. Ele traz clareza, reduz a ansiedade e mostra que você pode organizar o orçamento sem viver de sacrifícios. Antes da gente finalizar o vídeo, eu quero deixar um checklist simples para você poder aplicar sempre que sentir que o orçamento apertou. Passo número 1, eu quero que você liste as 10 maiores categorias do seu orçamento. Passo número 2, eu quero que você classifique cada gasto em compromissado ou eletivo. Passo 3, pergunte se esse gasto é uma grande pedra ou pequena pedra, se é importante ou não para você. Passo 4, posicione cada gasto no seu quadrante das decisões orçamentárias. E o passo 5, você corta ou reduz exatamente nessa ordem. 4, 3, depois o 2 e depois o 1. Aqui o mais importante é, você não precisa começar cortando aquilo que você ama, que você adora gastar. O segredo é começar pelas pequenas pedras eletivas. Então, organizar o dinheiro não é viver de cortes e sacrifícios, é sobre clareza e escolhas conscientes. Quando você entende que cada gasto pode ser compromissado ou eletivo, grande ou pequeno, o dinheiro deixa de ser um inimigo. Ele se transforma em um aliado para conquistar o que realmente importa. E lembra sempre disso, você não precisa cortar as grandes pedras na sua vida. O progresso vem quando você elimina as pequenas pedras e organiza o caminho. Cada decisão consciente traz não só alívio no bolso, mas também paz de espírito. Então, se esse vídeo te ajudou, eu quero te pedir um favor. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixa o seu like e compartilha com um amigo ou familiar que precisa organizar a vida financeira. E se você quiser dar o próximo passo e aplicar esse método com acompanhamento profissional, eu vou deixar aqui na descrição o link para você agendar uma sessão de diagnóstico financeiro gratuita com a nossa equipe. Então basta clicar no link aqui e falar com a nossa equipe e fazer o agendamento. Obrigado por ficar até aqui o final e lembrando, a vida muda, pessoal, quando você aprende a decidir com clareza. Até a próxima.